Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula número 12. Então na aula passada a gente estava exatamente nesse slide aqui. Esse foi o último slide da aula passada. E a gente estava vendo que para a gente estabelecer a relação entre a conversão e o tempo para uma reação reversível de A dando C, a gente precisava resolver a equação fundamental da cinética com esta taxa aqui. Só que ainda não era a hora da gente introduzir essa taxa aqui, porque a gente ainda tinha duas incógnitas aqui, K1 e K-1. E aí a gente vai, na aula de hoje, remover uma dessas incógnitas aí, tá bom? A gente vai remover com o conceito lá de constante de equilíbrio. A gente vai resgatar esse conceito lá de química geral. E aí a gente vai fazer uma breve revisão desse conceito aqui. Então, se a gente imaginar a reação reversível, A dando C, a gente tem a reação direta e a reação inversa. A reação direta, eu vou chamar a taxa da reação direta, que eu estou chamando de RD, tá? Reação direta, que K1 vezes C a zero. Se a gente for colocar num gráfico o que acontece com essa taxa ao longo do tempo de reação, essa taxa começa com o máximo, onde eu tenho muito reagente, tá? E aí o encontro desses reagentes acelera a reação, eu tenho uma velocidade máxima no início dessa reação, e depois eu vou decaindo. Só que eu não chego a zero. Tá? Por que eu não chego a zero? Porque eu estou constantemente resgatando esse A, eu estou constantemente também tem essa reação de C dando A. Então, mesmo que lentamente, este A ele vai essa velocidade ela vai decaindo e chega numa velocidade constante, diferente de zero, tá bom? E se a gente imaginar a reação inversa, C sobre A, C dando A, então a gente tem lá a taxa da reação inversa que é K menos 1 CC elevado a Z. E se a gente colocar neste gráfico da taxa em relação ao tempo, eu tenho uma pequena taxa no início, onde eu tenho pouca quantidade de reagente no início, depois essa taxa ela vai aumentando, chegando também num valor constante ao longo do tempo. Então, nessa condição aqui de valor constante, que a gente tem a condição de equilíbrio, onde a taxa da reação direta é igual à taxa da reação inversa. Então, se a gente escrever a taxa da reação direta, a gente tem K1CA elevado a x. E a taxa da reação inversa, K-1CC elevado a z. De modo que se a gente colocar a concentração de produto sobre a concentração de reagente, a gente vai ter K1 sobre K-1. Então, essa relação entre as constantes cinéticas, ou a velocidade específica da reação direta, sobre a constante cinética da reação inversa, que a gente tem o valor da constante de equilíbrio da reação. Tá? Então, essa constante de equilíbrio aí, que a gente já conhece ela vem daí, da relação entre a concentração de produto e concentração de reagente no equilíbrio. Então é bom a gente guardar aí que a gente vai precisar, para as reações reversíveis, a gente vai precisar desta relação K1 sobre K-1 igual ao K, que é a constante de equilíbrio. Então, esse K maiúsculo, constante de equilíbrio, K minúsculo, constante cinética. Tá bom? Então vale a pena ressaltar aqui essa notação que a gente está usando aqui. Então vamos lá. Da aula 11, da aula passada, a gente estava aqui com essa taxa. Né? Então essa taxa que tem duas incógnitas. Se a gente colocar o K1 em evidência, o que vai acontecer? O K1 vai estar aqui em evidência, como ele não é um fator comum nesse segundo termo, ele vai aparecer aqui embaixo. Tá bom? Então apareceu aqui embaixo, é aqui que eu quero chamar a atenção. Se a gente lembra do slide anterior, né, se vocês anotarem no caderno, o K-1 sobre K1, ele é exatamente o inverso da constante de equilíbrio, tá bom? Então ali eu surjo com a constante de equilíbrio. Aí vocês vão falar, mas professor, eu continuo com uma incógnita ali, que eu não sei quem é a constante de equilíbrio. Tudo bem, realmente a gente não sabe quem é a constante de equilíbrio da reação. Só que a gente tem como determinar essa constante de equilíbrio. De que maneira? Aplicando a condição de equilíbrio. Lembrando que na condição de equilíbrio, a taxa da reação
é igual a zero. Esta taxa aqui, ó, é igual a zero. Então, a gente pode definir a conversão de equilíbrio. O que é a conversão de equilíbrio? É a conversão no equilíbrio, né? É um nome mais apropriado. A conversão no equilíbrio é a conversão atingida por uma reação reversível após um tempo suficientemente grande. Então, para a gente entender isso, a gente coloca a conversão ao longo do tempo numa reação. Para uma reação irreversível, à medida que o tempo da reação vai passando, o reagente vai se convertendo em produto. E aí é possível, num tempo suficientemente longo, eu atingir uma conversão igual a 1. Né? O que é conversão igual a 1? Conversão de 100%. Todo reagente se converteu em produto. Já numa reação irreversível, eu não consigo chegar em 100% de reagente se transforma em produto, porque o produto ele se transforma em reagente também. Então, num tempo suficientemente longo, o que eu tenho é a conversão de equilíbrio. E esta conversão de equilíbrio ocorre na condição de equilíbrio, onde a taxa da reação é igual a zero. Então, se a gente tem a taxa da reação aqui e a constante de equilíbrio explícita aqui, se a gente fizer a taxa igual a zero, a gente tem a conversão de equilíbrio no lugar da conversão da reação. Então, no equilíbrio, a gente tem a conversão de equilíbrio. De modo que, se a gente isolar o K, a gente consegue escrever a constante de equilíbrio em função das concentrações iniciais e da conversão de equilíbrio e da ordem da reação. Tá bom? Então, se a gente conhece a concentração inicial de reagente, concentração inicial de produto, que geralmente é zero, e a conversão de equilíbrio, que eu posso medir essa conversão de equilíbrio no laboratório, eu consigo obter a minha constante de equilíbrio através dos meus dados cinéticos. Bom, e então é assim que a gente vai fazer para esta incógnita, a princípio, não ser mais uma incógnita. Ou seja, a gente conhece ela. De modo que a gente só tem agora na taxa uma constante K1. Tá? Então, até a próxima aula que a gente vai ver como que a gente vai lá a forma completa da equação matemática conversão tempo para esse tipo de reação reversível. Um abraço e até a próxima.